Neste vídeo, nós vamos aprender um par de palavrinhas que vai nos ajudar a entender a relação entre seno e cosseno, ou de qualquer par de senoides que tenha a mesma frequência, mas relações diferentes com o tempo. Temos aqui uma onda cosseno e uma onda seno. E no eixo x, nós temos aqui os valores de θ. Então, o ângulo em radiano é o argumento aqui do seno e do cosseno. Posso, inclusive, aqui mudar as unidades. O π sobre 2 é equivalente a 90 graus, aqui são 180 graus, aqui 270 graus e 360 graus aqui. Podemos interpretar o gráfico tanto em radianos como aqui em cima em graus. O que a gente pode notar aqui logo de cara é que o seno e o cosseno são duas ondas iguaizinhas, porém uma não sobrepõe a outra. Bom, se eu mudasse aqui a unidade, ao invés de graus, usasse alguma unidade de tempo, eu poderia dizer aqui que o cosseno atinge o pico, atinge seu maior valor aqui no tempo igual a zero. Já o seno vai demorar um pouquinho mais para atingir o seu pico, porque vai ser aqui, no π sobre 2. Então, eu posso dizer que o seno é um pouco atrasado em relação ao cosseno, em relação a atingir o seu pico. E se eu olhar aqui no vale, nesse pico negativo, eu vou ver o mesmo processo acontecendo. Aqui estamos no cosseno e aqui estamos no seno. Então, o vale do seno tem um pequeno atraso, acontece depois do cosseno já ter atingido o vale dele. Então, quando nós temos essa relação de tempo entre duas ondas periódicas, eu posso dizer que uma tem um avanço em relação à outra. Nesse caso, o cosseno tem aqui um avanço em relação ao seno. E a quantidade de avanço é justamente a diferença que a gente tem de um pico ao outro, ou de um vale ao outro. Nesse caso, 270 menos 180 vai ser um avanço de 90 graus. Então, podemos dizer que o cosseno tem um avanço em relação ao seno de 90 graus. E eu posso pegar e ver o ponto de vista invertido, Ver o seno em relação ao cosseno, que vai ser o que a gente chama aqui de atraso. E o que nós teríamos aqui é que o seno tem um atraso em relação ao cosseno de 90 graus. Então, esses são os novos termos que nós temos aqui, avanço e atraso, e é isso que eles significam. Mas essa ideia de avanço e atraso só se aplica se a gente estiver falando de ondas com a mesma frequência. Se as frequências forem diferentes, a relação entre essas ondas vai mudar o tempo todo. Por isso, reforçando, a gente só vai usar o termo avanço e atraso quando as ondas que estivermos comparando têm a mesma frequência. Ok? Uma coisa que eu quero tentar fazer aqui agora é tentar expressar o seno e o cosseno em função uma da outra. Então, se eu tiver aqui essa ondinha seno, como que eu poderia descrevê-la usando o cosseno? Vamos pegar o valor do seno aqui, quando estamos no ângulo de 90 graus, ou π sobre 2 radianos, e aqui o seno tem valor 1, O pico tem como resultado o número 1. E podemos notar que o cosseno tem como resultado esse mesmo valor 1 um pouquinho mais cedo, 90 graus antes do seno. Afinal, ela é uma função com um avanço. Então, eu vou tentar propor o seguinte como fator de correção. Toda vez que eu olho para o seno e vejo o valor que ele está dando, se eu voltar 90 graus, eu chego no mesmo valor no cosseno. Portanto, seria correto escrever o seguinte: o seno de um ângulo θ é igual ao cosseno de um mesmo ângulo θ menos 90 graus. Portanto, se eu pegar algum valor aqui na onda seno e voltar 90 graus, eu vou conseguir ler o mesmo valorzinho na onda cosseno. Então, repare que, para qualquer valor de θ, essas duas funções vão me retornar o mesmo número, o mesmo resultado. E é claro que eu também posso escrever essa mesma relação usando como parâmetro o cosseno. Afinal,
voltando aqui ao pico, a crista da onda. Se eu pegar o valor aqui do cosseno, deixar o tempo rolar, né, atrasar 90 graus, eu vou chegar no mesmo valor aqui no seno. Então, se eu olhar para esse valor aqui na minha função cosseno e adicionar 90 graus no seu argumento, eu vou chegar aqui no mesmo resultado para a função seno. Posso dizer aqui que o cosseno de um ângulo θ é igual ao seno do mesmo ângulo θ mais 90 graus. Portanto, com essas duas identidades, eu posso escrever alguma coisa que está definida como um seno usando cosseno e vice-versa. Agora eu quero mostrar para vocês duas identidades aqui que são bem úteis. Aqui eu tenho, nessa linha pontilhada laranja, o negativo da curva laranja, né? Então, eu tenho aqui o menos seno de θ. Então, é possível ver aqui que é o oposto uma da outra. Portanto, nós temos aqui um exemplo em que o cosseno tem um atraso em relação ao menos seno. Ele chega aqui no pico, ó, depois, posteriormente ao menos seno. Então, o cosseno tem aqui um atraso em relação ao menos seno. Vamos agora, então, fazer as identidades, como fizemos aqui, só que em termos do menos seno. O que vai aparecer para a gente que o cosseno de um ângulo θ vai ser igual a menos seno do mesmo θ menos 90 graus. E aqui, indo pelo mesmo raciocínio, posso dizer que menos seno do ângulo θ é igual ao cosseno de θ mais 90 graus, que é a mesma identidade aqui, só que o inverso, né? Em função de menos seno. Em termos gráficos, se eu quero saber o valor aqui do menos seno, eu pego esse argumento, somo 90 graus, mas calculo o cosseno. E o resultado vai ser o mesmo valor, tanto o menos seno de θ quanto no cosseno de θ mais 90. Portanto, essa identidade e essa identidade são muito úteis para que você tenha aí à sua disposição no bolso, na manga, aí, para podermos fazer essas conversões quando nos for conveniente. Inclusive, esse parzinho aqui ele é bem útil quando a gente quiser tirar o menos seno da jogada, não é verdade? Bom, é isso que a gente tem a dizer aí sobre avanço e atraso, que é uma espécie de jargão, um apelido que a gente dá para a relação, né, para a diferença entre duas ondas de mesma frequência. Mesma frequência, mas uma fase diferente, né? Um atraso, uma diferencinha aí no tempo aí de pico ou de vale das ondinhas. Vimos também aqui algumas identidades, né, que nos ajudam a converter um seno para um cosseno e vice-versa. Vai ser bem útil tê-las conosco.